E se eu te dissesse que o primeiro time campeão do mundo da história do futebol não foi o Real Madrid, nem o Peñarol, mas sim o Racing Club da Argentina? Que esse clube celeste e branco conquistou literalmente tudo que era possível em apenas 3 anos, de 1966 a 1968, se tornando o primeiro a ganhar o Mundial Interclubes? E que depois dessa glória, o Racing mergulhou numa decadência tão brutal que em 1983 foi rebaixado para a segunda divisão. A história do Racing Club é uma montanha-russa de conquistas impossíveis, domínio absoluto, queda devastadora e luta pela sobrevivência. Fica até o final, porque essa jornada vai te deixar arrepiado. Tudo começa em 25 de março de 1903, em Avellaneda. Um grupo de jovens, filhos de imigrantes, fundou o Racing Club, inspirado no Racing de Paris. As cores, celeste e branco, logo se tornaram sua marca. Nascido no mesmo bairro do Independiente, a rivalidade foi instantânea. Após décadas construindo sua base, chegamos aos anos 60 e tudo explodiu de forma épica. Em 1965, o técnico Juan Carlos Lorenzo montou um time especial. Tinha o goleiro Sejas, o zagueiro Roberto Perfumo, Alfio Basile, Cárdenas e o artilheiro letal, Juan Carlos Maschio. Em 1966, a arrancada histórica começou. O Racing dominou o campeonato argentino e entrou na Libertadores para destruir todos os adversários. Na final, contra o gigante Peñarol, perdeu o primeiro jogo por 2-0, parecia o fim. Mas na volta, venceu por 2-1. E no jogo de desempate, venceu de novo por 2-1, conquistando sua primeira Libertadores. Avellaneda virou um mar de festa. Mas a jornada não parou aí. Em 1967, veio o Mundial Interclubes contra o lendário Celtic da Escócia, considerado invencível. O Racing venceu o primeiro jogo por 1-0, gol de Cárdenas. No segundo, venceu de novo por 1-0. O Racing Club era campeão do mundo, o primeiro sul-americano a conseguir o feito. Mas ainda não era tudo. No mesmo ano, o Racing foi bicampeão argentino e, acredite, chegou na final da Libertadores de novo, dessa vez contra o Nacional do Uruguai. No jogo de desempate, venceu por 2-1, bicampeão da Libertadores. E em 1968, o Mundial de novo, contra o Manchester United de George Best e Bobby Charlton. Após um empate e uma derrota, o jogo de desempate foi no Uruguai. E o Racing venceu o poderoso Manchester por 1-0, gol de Cárdenas. Bicampeão mundial. Em 3 anos, 6 títulos gigantescos. Era uma era de ouro absoluta. O Racing era a academia, o melhor time do mundo. Mas como em toda tragédia, veio a queda. O time se desfez. A má administração e a instabilidade política na Argentina levaram o clube a um declínio acelerado. E em 1983, o impensável aconteceu. O Racing foi rebaixado pela primeira vez. O bicampeão mundial estava na segunda divisão. A dor era insuportável. O gigante voltou em 1984, mas os anos seguintes foram de mediocridade, vivendo apenas da glória passada. A reconstrução começou nos anos 2010. Em 2018, veio a redenção. O Racing chegou à final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Perdeu o primeiro jogo, mas na volta, em Avellaneda, com o estádio fervendo, venceu por 2-0. Campeão continental de novo, 50 anos depois. A explosão de alegria foi monumental. Hoje, o Racing continua sendo um dos grandes. A sua verdadeira grandeza não está só nos troféus, mas na resiliência de ter sobrevivido ao inferno e se reerguido. É a história de um gigante que se recusou a morrer. Agora eu preciso saber de você. Qual momento dessa história te impactou mais? A Era de Ouro, o rebaixamento humilhante ou a redenção na Sul-Americana? Comenta aqui embaixo, quero ler cada emoção. Se essa saga te arrepiou, deixa o like para que mais gente conheça essa história. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente mostra que existem gigantes esquecidos com histórias épicas. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama futebol e precisa saber que queda não é o fim. Valeu e até a próxima!